Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos estudando a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos terminar o livro de Gênesis, capítulo 49 e capítulo 50. Até aqui estudamos 3 capítulos, mas hoje vão ser 2 capítulos para encerrarmos o livro de Gênesis. Capítulo 49. Capítulo 49 é a bênção profética de Jacó sobre os seus filhos. Eu gosto muito do capítulo 49, porque Jacó vai abençoar cada um dos seus filhos, cada um deles, cada um deles, cada um deles. Eu não consigo falar de todos aqui, mas vou dar apenas um exemplo. Mas aqui é a bênção de Jacó sobre todos os seus filhos. Ele vai abençoando um por um, um por um, um por um. Deixa eu começar aqui, ele começa dizendo assim: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Então, eu quero que você entenda, é Jacó abençoando cada um dos filhos. É uma bênção profética, é ele apontando o futuro dos filhos. Todo pai, toda mãe carrega essa autoridade em Deus, essa autoridade para apontar o destino dos filhos. O destino dos filhos. Então, olha o que ele começa dizendo. Ele começa falando de reúne-se para ouvir, verso 2, filhos de Jacó, ouça o que diz Israel, seu pai. E aí ele fala do primogênito, mas deixa eu ir primeiro lá em Judá, verso 8. Ele diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão está sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. E aí o verso 9, Judá é um leão novo. Quando vem essa expressão, leão da tribo de Judá, começa aqui. Quando a nação de Israel sai do Egito, cada uma das 12 tribos carregava a sua bandeira. E a bandeira da tribo de Judá era um leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Porque aqui Jacó está abençoando e dizendo: você é um leão, você é um leão. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-los? Ele continua dizendo: o cetro. Cetro na Bíblia fala de governo. E Jesus, que é o leão da tribo de Judá, veio para governar, para trazer o governo de Deus sobre a terra. Ele está falando sobre ele, diz assim: de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então Jacó está aprontando o destino profético de Judá, mas ele já está falando lá de Cristo. Isso é muito lindo. Pai e mãe, talvez você pense assim, mas eu não tenho, pastor, condição de fazer isso. No dia que você colocar a mão sobre a cabeça do seu filho e orar por ele, você vai liberar, o Espírito Santo vai trazer palavras proféticas sobre a vida do seu filho. Ele vai falando sobre cada um. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, verso 14, Isacar. Aí eu gosto muito de Isacar. Isacar, ele diz assim: Isacar é um jumento forte. Aí você lê e fala assim: gente, mas isso é uma bênção? O pai chamar o filho de jumento? Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é prazível a sua terra, curvará seu ombro do fardo e se submeterá ao trabalho forçado. Então ele olha para Isacar e diz assim: Isacar é um jumento que vai carregar a carga dos seus irmãos. Aqui é a bênção de Jacó. Eu vou repetir isso que eu estou dizendo para você mais 2 vezes ao longo da Bíblia. Porque quando terminarmos ali o Pentateuco, lá na frente Moisés vai pronunciar uma bênção sobre cada uma das tribos. Aqui Jacó disse para Isacar: você é um jumento que vai carregar peso. Quando Moisés vai pronunciar a bênção sobre a tribo de Isacar, ele muda a bênção. Ele vai falar que Isacar é aqueles que puxarão os tesouros escondidos. Então a gente percebe que de Jacó até Moisés houve uma mudança de realidade na vida de Isacar. Isacar passa por 3 momentos: o momento com Jacó, o momento que o Moisés, que a bênção já muda, e lá no tempo de Davi. Quando Davi vai para a guerra, a Bíblia lista as tribos, cada uma envia uma quantidade de soldados. Mas da tribo de Isacar, lá no tempo de Davi, a Bíblia fala que foram 200, conhecedores do tempo, que determinavam quando que a nação entrava ou saía da guerra.
A primeira bênção sobre ele, você vai ser um jumento que vai carregar carga. No tempo de Davi, eles estão num lugar de honra, governando e discernindo qual é o tempo. Por que eu estou te mostrando isso? E eu vou repetir isso aqui, e a beleza de estudar a Bíblia é que muitas coisas vão se repetindo, por isso que a gente grava. É que houve uma mudança. Eu não sei qual palavra que você recebeu do seu pai. Talvez você não recebeu uma palavra de bênção, como Judá. Judá é um leão. Você imagina? Judá é um leão, Isacar é um jumento. Talvez você não recebeu boas palavras do seu pai e da sua mãe. Mas eu quero que você não se apegue a uma palavra que não é a verdade de Deus sobre você. Ao longo da sua caminhada, se você se proceder da forma correta, Deus pode mudar a realidade da sua vida. Mudou na vida de Isacar. Ele vai falar de José, eu gosto muito de declarar isso sobre quem está fazendo aniversário. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima. O ramo, o arqueiro atacam, e ele diz assim, olha, verso 25, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, e que abençoa com a bênção dos altos, bênção das profundidades, bênção da fertilidade, bênção da fartura, a bênção do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos. Então vem-se o José, vem uma palavra de bênção. Abençoa, abençoa. E aí antes de chegar ao capítulo 50, verso 29, depois que ela abençoa todos os seus filhos, todos os seus 12 filhos, vem aí a morte de Jacó. Jacó morre. E olha que interessante. Jacó, verso 33, quando ele termina de dar instruções, ele morre. E aí o verso 1 do capítulo 50, último capítulo de Gênesis. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam em seu serviço, para que o embalsamasse, seu pai Israel. E aí você vai continuando, e algo interessante, deixa eu chegar aqui no verso de número 12. Assim fizeram os filhos de Jacó, o que este lhe havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Maré, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Etita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Lembra que eu falei alguns dias atrás que Abraão veio comprando aquelas terras, Isaac e Jacó? Depois de ser sepultado seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Se você ler todo o capítulo 50, você vai ver que não só os descendentes de Jacó, seus filhos, seus netos, seus servos, mas o Egito planteou pela morte de Jacó. Olha que honra. Olha que honra. E aí nós vamos ver a bondade de José sobre os irmãos dele. E isso é muito interessante o livro de Gênesis terminar assim, a bondade de José, porque nós já falamos da bondade de José quando ele se revela aos seus irmãos, mas ela termina reforçando isso. José foi bondoso com seu irmão. Ele não foi vingativo, ele foi bondoso. E termina o livro de Gênesis com a morte de José. E termina assim. Morreu José, verso 26, com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. E olha o verso 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte. Eu quero terminar o livro de Gênesis com isso aqui. Isso aqui é lindo demais. Verso 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Olha a certeza que José tinha. Deus visitou Abraão e falou, olha, vou levar o seu povo para uma terra no Egito, eles ficaram 400 anos, depois eu vou tirar. Deus aparece para Jacó, repete a mesma coisa, e José, antes de morrer, ele diz assim, eu tenho certeza que Deus vai cumprir o que prometeu. E quando Deus tirar o nosso povo daqui, vocês vão me jurar que vocês vão levar os meus ossos para enterrar lá na terra que o Senhor vai nos levar. Isso é tão lindo,
Porque lá, quando a gente for em Êxodo, que vamos começar essa aula amanhã, vamos começar a ler o livro de Êxodo amanhã, você vai ver que quando o povo saiu do Egito, 430 anos depois desse momento, eles levaram os ossos de José. Olha o que é uma fé. Ele está dizendo assim, Deus vai fazer. Eu estou morrendo, mas Deus vai fazer. E eu quero que vocês jurem que vocês vão levar os meus ossos. Ah, que forma linda de terminar o livro de Gênesis. Moisés termina de uma forma magnífica, dando para mim e para você um exemplo de fé. Eu espero que você esteja sendo edificado e esteja aprendendo. Amanhã nós vamos começar o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, com muita revelação, muito aprendizado. Fique firme, convide mais pessoas para participar desse desafio da Bíblia em um ano. Deus te abençoe.